Muito bom dia a todos. Bom dia. Sejamos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de domingo de Evangelho, Vibrações e Paz. Nosso segundo trabalho já nesse domingo. Bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. É com muita alegria mesmo que a gente se reúne aqui todos os domingos, em nome de Jesus, buscando o auxílio, né? Buscando esse auxílio espiritual, que é muito importante para todos nós, né? Então, sempre que aqui adentramos, a casa já está totalmente pronta para nos receber, porque as equipes espirituais já trabalham aqui, eles não têm horário, 8 horas da manhã do domingo estamos chegando lá para o Paz e Amor. Não, eles ficam aqui constantemente preparando noite e dia todo o ambiente para quando nós chegarmos aqui já encontrarmos tudo preparado. E é muito importante para nós, quando chegarmos aqui, em qualquer casa de oração, qualquer casa espírita, né? Em qualquer trabalho, vamos falar aqui do nosso domingo, chegarmos, sentarmos no banco e realmente ficarmos tranquilos, buscarmos dentro de nós uma tranquilidade, uma harmonização interior, elevando os nossos pensamentos, o nosso coração a Jesus. Isso é muito importante, porque a sintonia nossa para com toda a equipe que está aqui no salão vai ficar da melhor maneira possível se nós fizermos isso. Mas eu tenho meus problemas, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho isso e aquilo. Quem não tem, né? Quem não tem essas preocupações? Preocupações assim, lá fora. Aqui dentro a preocupação nossa é mentalizando Jesus, conversando com Jesus, com as equipes espirituais aqui presentes, que eles vão falar, opa, estão pensando na gente, vamos lá, que o nosso trabalho vai ficar mais facilitado. Vamos fazer isso todo domingo, que aqui quando chegarmos, tá ok? Então, pensamento elevado a Jesus, um bom trabalho a todos nós e vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não o fez, por favor, faça agora para evitar que ele toque durante os nossos trabalhos. Vocês sabem que o Paz e Amor em Jesus cuida de cerca de 450 famílias todos os meses, né? Permanentemente, ano após ano. E essas famílias precisam muito dos alimentos. Muitas delas não têm de onde comprar alimentos. Então, elas são devidamente registradas, cadastradas, uma por uma aqui no Paz e Amor em Jesus, e cada família com os seus componentes, principalmente as crianças, né, que são muitas, precisam da nossa ajuda. E nós pedimos essa ajuda a todos vocês, que sempre têm nos ajudado. Quem puder, por favor, colaborar com uma cesta básica, com 2, com 3, o que puder. Mas eu não posso, uma cesta básica para mim não vai dar. Escolha um item lá da cesta, né? Vai até a nossa livraria, veja lá nos murais quais são os itens da cesta básica. Se você trouxer um pacotinho de feijão, outro um pacotinho de arroz, outro o óleo, nós vamos montando as cestas básicas. Quem puder nos ajudar, agradecemos de coração, tá bem? Vamos então aos nossos trabalhos de hoje, que vão transcorrer da seguinte maneira. Antes, tem alguém pela primeira vez? Chegando aqui na casa pela primeira vez? Hoje ainda não. Então, avisos e recados. Leitura da mensagem, Gisele. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Vandercy. Prece inicial, Silene. Vibrações gerais dos passes e das águas, Francisco. E prece final, a nossa prece de encerramento com o Roberto.
O título da nossa palestra de hoje é em relação ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Item 6, observai os pássaros do céu. Quem vai ministrar a palestra para nós é uma querida trabalhadora, amiga aqui do Paz e Amor em Jesus, Edina Costa. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje foi extraída do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 156, Céu com Céu. Quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Olhai as aves do céu. Item 6. Não queirais acumular para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e os ladrões os desenterram e roubam. Mas acumulai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem e nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram e nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Está lá em Mateus. Bom dia. Vamos fechando os nossos olhos, colocando a imagem de Jesus na nossa frente, agradecendo a Ele por esse dia ensolarado, pela oportunidade de estarmos aqui, pelos conhecimentos que vamos receber e pela oportunidade de termos, de crescer, absorver e melhorarmos. Que assim seja. Boa palestra. Obrigada. Bom dia. Todos bem? Graças a Deus, né? E se estamos aqui, estamos melhores ainda. Esta passagem, aliás, antes de começar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer a Elaine, a Ivete, pelo convite, agradecer a equipe pelo acolhimento fraterno e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui na Casa de Paz e Amor, nesse domingo, olhando vocês, de preparar essa conversa entre amigos, né, que eu sempre falo que é uma conversa entre amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós pegamos esse texto, olhai as aves dos céus, que diz Jesus, em seguida do não acumuleis tesouros nos céus, ele diz, olhai as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não acumulam celeiros. No entanto, Deus que está nos céus as alimentam. Portanto, não sois mais do que essas aves? E aí, algumas parábolas contadas por Jesus dá um enfoque assim meio contraditório em mentes um pouco desavisadas. Tem muita gente que diz isso, gente, Deus provê e não sai do lugar. Deus sabe o que eu preciso e não vai buscar. Ele pede, 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 mas não faz por onde chegar até ele as dádivas de que ele pede. Então, ele quer ficar paradinho, confortavelmente ali esperando
que caia do céu, por causa de determinadas parábolas. Bom, se as aves não semeiam, não fazem nada, e Deus as provê, então também para mim vai ser assim. E, no entanto, não é dessa maneira. A vida é um constante trabalho, é movimento. Se eu pedir, eu tenho que ir em busca. Se eu bater numa porta, eu tenho que me levantar e ir bater naquela porta. Tudo é trabalho, tudo é movimento neste mundo maravilhoso, nesse planeta lindo em que nós vivemos. E nós viemos a trabalho. Não viemos passear, não. Viemos trabalhar. E olhando todo esse movimento das aves, da natureza, das plantas brotando, das árvores frondosas, olhando tudo que ocorre, a criação divina é linda, é maravilhosa. Alguém de vocês já pararam para ver uma planta brotar? É lindo ou não é? É maravilhoso. A terra vai se abrindo e aquela plantinha vai desabrochando, aquela semente, e se transforma em uma flor. É observar a natureza, é observar a criação divina. Isso traz uma paz para o nosso coração. E ver como Deus é maravilhoso na sua criação, né? E para fazer essa analogia com as aves dos céus e nós, seres humanos, eu me baseei, me inspirei muito num livro de Haroldo Dutra Dias, que é A Bússola e o Leme. É muito lindo esse livro, é fantástico, é de um ensinamento muito profundo. Ele é bem volumoso, mas gostoso de ler. Então, Haroldo faz uma analogia entre nós, seres humanos, a nossa viagem pela Terra, a nossa encarnação, com tudo que há na natureza. Então, ele faz essa analogia surpreendente entre a andorinha do Ártico e nós, seres humanos. Nossa, mas o que tem que haver? Tem a ver as andorinhas com nós, né, seres humanos. Então, ele faz essa abordagem, eu achei muito interessante. No inverno rigoroso da Groenlândia, lá no Polo Norte, estas aves migram para o Polo Sul, em busca de alimentos e para não morrer de fome. Então, nessa invernada, quando chega o inverno, ali nesse local, é 20 graus abaixo de zero. E todos os seres humanos se recolhem, não colocam nem o narizinho para fora, porque as águas congelam, tudo congelam. E se as aves ali ficassem, elas morreriam. Então, o que elas fazem? Elas migram. Elas, nesse inverno rigoroso, elas vão migrar do Polo Norte ao Polo Sul. Elas vão atravessar o planeta, né? E a surpresa que a imensa adaptabilidade dessa pequena ave e a extraordinária disposição de cruzar o planeta de uma ponta a outra, sem se prender aos obstáculos e às adversidades do percurso. Elas vão em bando. É lindo também ver isso. Então, elas migram de um lugar para outro, buscando as suas necessidades. E elas contam com múltiplos recursos sensoriais, que lhes fornecem indicações seguras sobre localização, intensidade e duração diária da luz solar. Elas conhecem, já nasceram adaptadas a esse percurso. Essa percepção se assemelha a uma bússola, resultado de elementos bioquímicos, isso é comprovado cientificamente, presente nos olhos desse animal. As aves migratórias, elas leem o céu para esse percurso longo. Tem, lógico, uma parada, elas param em determinado lugar, se reabastecem e continuam a sua trajetória. E aí que entra essa parábola de Jesus. Por que tantos recursos presentes nessas aves? E qual fator externo serve de gatilho para que isso venha à tona?
para que ela despertem nelas. Como é que ela sabe que o inverno está chegando? Os recursos é dado a todos nós, a todos os seres da criação divina. Todos os recursos que nós precisamos, nós temos para caminhar para a nossa evolução espiritual. E assim as aves, assim as plantas, tudo. E esse fator externo que aciona esse gatilho é o inverno. E nós também temos aqui um gatilho que aciona, vez por outra, diante das nossas necessidades. De modo semelhante às aves migratórias, o ser humano também vem equipado com uma série de recursos que nos torna aptos a enfrentar, ao longo da nossa vida, imenso conjunto de situações muito mais complexas do que aquelas enfrentadas pelas andorinhas migrantes. Vocês duvidam disso? Não, né? Nós possuímos também esse mapa mental, que são as leis de Deus inscritas em nossas consciências. E nós podemos também acionar esse mapa quando estamos passando por alguma divergência, alguma situação. Nós temos também, como as andorinhas, um plano de voo. Nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que quando nós vamos reencarnar, nós não fazemos a nossa programação? Fazemos, e temos ajuda espiritual. E quando a gente está muito forte lá, querendo alguma coisa a mais, a espiritualidade fala, cara, calma aí, você só vai equipado com aquilo que você pode carregar. Então, nós também temos um plano de voo, um plano de vida. Ninguém veio destituído dessa ajuda, né? Mas, se nós temos também esse mapa mental, se nós também temos um plano de voo, o que deu errado, muitas vezes, para nós? O que, então, nos paralisa e nos bloqueia, muitas vezes, diante de certas situações? Nossos velhos hábitos. Isso, muitas vezes, impedem que a gente encontre uma solução. Os velhos hábitos de brigar, de revidar, de falar mais alto, de ter raiva, de espernear, de não aceitar, são velhos hábitos da alma, enfermas que ainda somos. Mas nós estamos tentando nos curar desses velhos hábitos. O que faltaria, então, a nós, seres humanos, lidar com a cíclica estação das invernadas? Porque é uma metáfora, né? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum desafio, parece que nós entramos na era do inverno. Aquilo tudo gela, aquilo tudo fica frio, a gente parece que não tem para onde ir. E aí, lá na entrada do templo do oráculo de Delfo, os antigos gregos fizeram 2 inscrições ali no portal. Uma, nada em excesso, que foi lido no Evangelho. Não podemos ter excesso de nada. Sentimentos, palavras, ações, é tudo na sua modalidade certa. E aquele bem conhecido que Sócrates popularizou, conheça-te a ti mesmo. Esse é o mais difícil. Essa interiorização, essa viagem que nós temos que fazer, para esse autoconhecimento, muitas vezes a gente não quer por causa dos velhos hábitos. Aí eu vou ter que mudar. Eu vou ter que concordar. Eu vou ter que achar que realmente eu não estou com toda a razão. Né? Então, nada em excesso e conheça-te a ti mesmo são 2 coisas importantíssimas que nós devemos reconhecer na nossa vida, para que a gente possa ter êxito nessa caminhada. O voo audaz da andorinha do Ártico nos traz portador valioso de uma mensagem que nós precisamos. Em muitas ocasiões, o melhor que temos a fazer, simplesmente
migrar. Mas será que a gente pode fazer como as andorinhas, ir de um lugar para o outro, viajar toda hora? Mesmo porque, gente, quando eu estou com um problema, eu vou viajar para esparecer. Vocês parecem? Claro que não. A gente leva aqui, ó. Não foi lido? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se temos problemas, se estamos com dificuldades, com certeza nós vamos levar conosco. Né? Então, nós vamos migrar de que maneira? Esse deslocamento, essa migração, não precisa necessariamente ser local. Eu sair de um lugar e ir para o outro. Pode ser psicológico, uma mudança de mentalidade, de atitude. Em muitas ocasiões, a principal mudança a ser feita em nós não é nos aspectos exteriores, que muitas vezes não pode ser. Muitas vezes a gente não pode mudar uma situação, não depende de mim, não depende de nós. Mas podemos mudar, alterar a nossa mente, na aceitação e na resignação. Essa mudança de atitude, mudança de pensamentos, de velhos hábitos. Albert Einstein disse certa vez: a maior descoberta de qualquer geração é a de que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando suas atitudes mentais. Quando nós começamos a frequentar o Paz e Amor, se alguém disser aqui que está igual, levanta a mão. Não. Mudamos ou não mudamos? Alteramos algum conceito dentro de nós ou não? Conceitos equivocados. Todas as vezes que lemos o Evangelho de Jesus, alguma coisa acende dentro de nós e nos faz realmente buscar esse auxílio evangélico, que ele existe para todos nós. Precisamos aprender a enfrentar os períodos desafiadores da nossa vida com muita sabedoria. E é somente o Evangelho que nos faz ser sábios nas nossas decisões. No entanto, é bastante humano recuar diante de determinadas situações dolorosas, de uma doença, a perda de um emprego, né? Situações, muitas vezes, que a gente não consegue resolver, que não depende, muitas vezes, de nós. Então, a gente recua. A gente pensa que não vai conseguir. É nesse momento que nós temos que buscar ajuda. Seja ela profissional, seja ela de um amigo, de uma pessoa da família, e aqui no Paz e Amor, que acolhe tantos corações que aqui chegam no desespero. E, no entanto, elas conseguem passar para essa pessoa que tudo tem uma solução, que Deus é bom, que Deus é justo, o tempo inteiro com todos nós. Ele não faz distinção. Você vai receber, você não, aquele... Não faz, ele nos ama. Mas o trabalho de fazer acontecer é nosso. Então, recuar de vez em quando, diante de uma situação, não é vergonhoso. Pelo contrário, mostra que nós ainda estamos vulneráveis, que precisamos melhorar. Nós podemos alterar a nossa leitura dos acontecimentos e a possibilidade de transformação. Vamos ver o que eu vou aprender com isso aqui. Sabemos que é impossível viver na Terra sem experimentar dor, sem atravessar tempos de crises, colapsos, mudanças e rupturas. Para isso, nós viemos trabalhar as nossas potencialidades. E sei também, experiência própria e de muitas outras pessoas com quem convivo, que uma dor nos traz a realidade dos fatos da vida e nos faz procurar algo melhor. Senão hoje eu não estaria aqui no Paz e Amor em Jesus. E com certeza muitos de nós. Muitas coisas acontecem na nossa vida, é para
despertar a nossa mente, para acordar o nosso ser divino que está adormecido. Então, sem dor e sem sofrimento, ninguém cresce, ninguém evolui. Mas precisamos saber, não fala o Roberto Carlos, é preciso saber viver? É. Inevitável, a vida é uma... Embora tudo isso seja necessário, inevitável, nem sempre somos capazes de perceber o papel que a crise e a dor desempenham no nosso processo de crescimento e evolução de cada um de nós. Se nós pararmos para refletir, nós vamos sair de situações fortalecidos. E é necessário que venha o escândalo, não disse Jesus? Mas ai por quem vier o escândalo, ou ai de nós, se não soubermos lidar com ele. Emmanuel nos diz que a dor é uma sublime companheira que nos reconduz no caminho reto quando dele nos afastamos. É somente através da dor ou de uma situação não muito agradável que a gente para e reflete que eu preciso alcançar algo melhor, procurar algo melhor. Por esta razão, enquanto algumas pessoas desabam e dificilmente se recuperam quando atravessam o período desafiador das crises, outras superam essa fase, saindo renovadas e transformadas das reviravoltas e conflitos da vida. Agora sim, eu quero que vocês levantem a mão. Quem já saiu renovados de uma crise ou um desafio? A maioria de nós. Por quê? Porque acreditamos nesse ser superior. Buscamos a solução. Não ficamos sentados lá, ó dor, ó céus. Superamos. E virão outros. E vamos superar mais ainda. Né? Porque a vida é uma balança, tentando equilibrar o desagradável e o agradável. É necessário que assim seja. Nem sempre tudo está ruim, nem sempre tudo é bom. Faz parte da caminhada. Né? Seria muito chato. Se fosse tudo bom, ou se fosse tudo ruim, a gente não ia aguentar. Então, tem altos e baixos, necessária a nossa evolução espiritual. Então, para uns a crise representa perigo, para outros, oportunidade. E aí, Erich Fromm diz a seguinte frase: a principal tarefa do homem na vida consiste em dar luz a si mesmo, em se tornar aquilo que potencialmente ele é. O que é que nós somos? Filhos de Deus. Temos todos os potenciais de luz que Jesus teve. Ele não falou, no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, somos filhos de Deus. Temos esse potencial divino em nós, que vai nos auxiliar em momentos que nós precisamos. Por isso, o Mestre Jesus nos pede, brilhe a vossa luz. Brilhe a tua luz. Você a tem. Você a trouxe consigo nessa reencarnação. E Jesus quer que ela brilhe no momento realmente de dificuldade e desafios. Para que todos nós possamos nos intensificar nesta luz e sairmos renovados. Nós temos o Evangelho como bússola e a doutrina espírita como leme. O combustível perfeito para energizar nossas forças, a nossa caminhada evolutiva. Esse é o nosso mapa. Jesus é o preceptor das nossas almas. Levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Igualmente, eu preciso estar no Pai, porque o Pai já está em mim.
formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão, da desesperança. Busquemos Jesus agora, hoje e sempre, e vamos louvar a Deus pela oportunidade da vida dessa encarnação. E vamos todos dizer sempre, obrigada, Jesus. Que Ele nos abençoe. Bem, agora vamos passar para a próxima etapa do nosso trabalho. Vamos fechar os nossos olhos. E aqui pedimos para fechar os olhos para que nós tenhamos uma melhor concentração. Não nos distraiamos com o movimento que vai acontecer no salão. Vamos imaginar que esse salão está sendo inundado por uma luz de cor rosa. Rosa simboliza o amor. Vamos fazer um exercício inicial de preparação para esse passe. Vamos inspirar profundamente, reter a respiração, reter o ar por alguns segundos, expirar, novamente, e ainda mais uma vez. Agora, vamos procurar sentar o mais afastado possível do banco da frente, evitar deixar o corpo tombar, a cabeça pender para a frente, para facilitar o trabalho de passe que os médiuns neste momento iniciam. Vamos imaginar agora que aquela luz rosa se tornou uma luz dourada e entra pelo alto de nossas cabeças, no chamado centro de força coronário. E aqui lembramos que centros de força são como receptores que nós temos localizados em alguns pontos do nosso organismo, que recebem energia e transmitem esta energia para os órgãos aos quais eles estão ligados. O centro de força coronário, como dissemos no alto de nossas cabeças, ele é responsável por regular todos os demais centros, recebendo as energias potentes e distribuindo pelos demais. Essa luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, responsável pelos nossos sentidos, responsável por regular nossos pensamentos e ainda facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no chamado centro de força laríngeo, regulando o nosso aparelho fonador, regulando o nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que nós recebemos possa ser adequadamente metabolizado em nossos pulmões, limpando nossos alvéolos, brônquios. A luz azul agora volta a adquirir um tom rosa e pousa na altura do nosso coração, chamado centro de força cardíaco, equilibrando os batimentos, serenando as nossas emoções. E agora, essa luz rosa adquire um tom amarelado, claro, e pousa na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os princípios vitais purificadores tão importantes para o equilíbrio e ainda contribuindo para o metabolismo de nossa circulação sanguínea. Essa luz amarelo claro agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso estômago, no chamado centro de força gástrico, digestivo, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, aparelho urinário, permitindo que os alimentos que nós ingerimos possam ser adequadamente metabolizados na razão de nossas necessidades. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e
e pousa na altura do nosso baixo ventre, o chamado centro de força genésico, responsável pelas nossas energias criadoras, pelas forças reprodutoras. E essa luz agora vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés. Vai subindo pela parte traseira das pernas, lentamente. E chega até a base de nossa coluna, no chamado centro de força básico, quando adquire um tom alaranjado forte, nesse centro que é responsável por captar as energias provenientes da Terra e ainda regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E aí esta luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao nosso cérebro, fechando assim este circuito de refazimento de energias. Agora que nós recebemos, que nós nos equilibramos, é o momento de nós doarmos. E vamos doar em termos de boas vibrações, de bons pensamentos, inicialmente mentalizando nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo. Vamos mentalizar todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados com essas luzes de amor, de paz, de equilíbrio. Vamos mentalizar nossos vizinhos, nosso bairro, expandir o pensamento pelas ruas da nossa cidade, da nossa imensa São Paulo. Vamos mentalizar aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore. Vamos lhes estender as mãos em gesto de amor, para que não percam a esperança, o bom ânimo. Vamos mentalizar aqueles que se encontram nas cracolândias, deserdados da fé, para que procurem socorro especializado, para que possam receber energias e serem inspirados a voltarem à convivência familiar, da mesma forma que os pobres espíritos que ali se encontram também sejam conduzidos para locais de socorro na espiritualidade, onde possam retomar seus caminhos evolutivos. Vamos mentalizar nossos hospitais, aqueles que estão adoecidos, assim como aqueles que ali trabalham, para que todos possam ser beneficiados com bom ânimo, fé, esperança, perseverança, para não desanimarem diante das dores, para que não percam a fé, para que não tenham medo, nem haja revolta nos corações. Vamos mentalizar nossas crianças, em especial aquelas que se encontram nas ruas, para serem protegidas da crueldade, da violência urbana. Mentalizemos nossos idosos, aqueles que estão nas casas de repouso, até mesmo aqueles que estão nos nossos lares, para que sejam amparados com muito amor, para que continuem a fazer parte das famílias, a contribuir com o seu carinho, com a sua experiência. Vamos mentalizar os nossos governantes, aqueles que detêm o poder em todas as esferas, para que sejam inspirados a buscar a harmonia, o equilíbrio, não fomentem a discórdia, promovam a união, deixe de pensar nos interesses pessoais e cultives os interesses da coletividade, para que nosso povo, a nossa nação, possa ter equilíbrio e serenidade para seguir em frente, construindo um Brasil melhor para o futuro, esse Brasil imenso, coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que dele possam brotar luzes que atinjam todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em conflito, em crise, em guerra, e que seus governantes possam fomentar a paz e deixe de estimular a guerra, independente de crenças religiosas, de etnias, de raças, de ideologias políticas, contribuindo assim para que a nossa terra possa, sob a luz do Mestre Jesus, transformar-se num planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Voltemos agora para este salão e vamos inicialmente mentalizar os nomes que se encontram
nas caixinhas na entrada desse salão, com nomes de encarnados e de desencarnados, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam levar até a cada um deles o medicamento, o remédio necessário, de acordo com as suas necessidades. Vamos mentalizar os mentores dessa casa, os protetores, liderados pelo nosso amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com o trabalho de acolhimento, acolhendo, assistindo e socorrendo todos aqueles que aqui aportam, encarnados e desencarnados, e encontrem paz. Paz para seus corações. Mentalizemos nossas casas irmãs, o CASPAG, nosso Centro de Assistência Social, para que possam continuar com seu trabalho de acolhimento e de amor, levando os mais desvalidos o pão amigo, levando oportunidades de profissão, levando sobretudo o amor. Mentalizemos o CREPAD, nosso Centro de Recuperação de Dependência Química, que possa logo, logo se reestruturar e voltar às suas atividades, amparando aqueles que ainda se encontram com a dependência química, seja ela qual for, e que possam ser reinseridos nos seus seios familiares, com paz e luz. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar os espíritos que trabalham com as forças da natureza na captação dos fluidos vitais cósmicos, purificadores e regeneradores que se encontram nos campos, nos rios, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais. Vamos mentalizar os vasilhames que trouxemos, estão nesse salão, mentalizemos aqueles que estão em nossos lares, contendo a água, os recipientes, que a água que nós consumimos individualmente, para que esses espíritos possam, através da ação magnética, neles depositar o medicamento necessário para atender a todos aqueles que desse fluido bendito sorverem, acalmando sentimentos, emoções, e ainda tratando de situações físicas, não nos esquecendo jamais que essa água não substituirá os medicamentos que são prescritos pela medicina do homem, mas auxiliarão profundamente no tratamento. No entanto, meus amigos, não nos esqueçamos que a eficácia desse líquido depende fundamentalmente da nossa vontade, de nossas atitudes e, sobretudo, da nossa fé. Assim, antes de sorvermos esse líquido, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai, sobretudo pela bênção da vida, para que assim possamos criar em nosso entorno uma atmosfera propícia para que os bons espíritos que nos amparam estejam sempre junto de nós em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados e serenados, vamos acompanhar o nosso querido irmão Roberto na prece de encerramento que fará por todos nós, com a graça de Deus. Vamos sentir agora a gratidão. A gratidão nos liga mais e mais com o Mestre Jesus, com os mentores aqui da casa. Vamos sentir a gratidão por viver esse momento divino. Pedindo ao Pai que nos dê a sabedoria, que nos inspire no nosso dia a dia e que possamos nos auto-observar, sempre com as palavras, com os pensamentos, com os sentimentos corretos. E quando escorregarmos, erguemos o nosso pensamento ao Pai novamente. E assim, caminhando, vamos retornar para os nossos lares, abrir as portas e janela e cultivar o amor, a paz, a união. Que assim seja. Bom, meus amigos, muito obrigado. Nós queremos dar um recadinho, lembrar que semana que vem, o próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, nós teremos a apresentação do livro do mês, que chama Vida Futura, de autoria de Roque Jacinto, será apresentado pela nossa querida Elaine. Paz e amor em Jesus.